Pessoal, vou chamar aqui o advogado, o Cacai, para conversar com a gente sobre a situação política no Brasil e no mundo. Cacai, bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, tudo bem? Obrigado, Miguel. Alegria, como sempre, estar aqui com você, com mim, com os seus ouvintes e seus seguidores. Alegria. Maravilha. Cacai, a gente vai ficar aqui até às 18h30, dá para conversar bastante sobre vários assuntos, tem alguns assuntos nacionais. Eu queria uma opinião sua só sobre essa questão das universidades americanas, dos estudantes que estão tomando centenas de universidades nos Estados Unidos, ocupando essas universidades, causando grande constrangimento ao establishment americano, ao lobby israelense. O Congresso americano está tentando passar agora uma lei que está causando uma grande polêmica já nos Estados Unidos, que é para considerar antissemitismo, deixar um conceito meio aberto, qualquer coisa vira antissemitismo, né? Ameaçando o financiamento das universidades. Enfim, os Estados Unidos está no momento candente, né? Isso aí há poucas semanas da convenção do Partido Democrata lá, e enquanto isso ocorre um massacre, o massacre continua lá em Gaza, né? Eu queria saber a sua opinião sobre esses acontecimentos. Miguel, é muito triste ver a continuidade, né, do massacre, da violência, da guerra, a quem interessa a guerra, né? É interessante notar que quando Lula se manifestou lá no início, onde não tinha ainda nenhum chefe de Estado se manifestando de uma forma mais firme, eu me lembro que alguns amigos, especificamente judeus que eu advogo, que tem relação, disseram que o Lula iria se isolar no mundo, queria ser um líder completamente isolado. Um amigo que eu gosto muito até falou de uma forma bastante agressiva. E, infelizmente, como não houve condições de parar, de suspender essas ações, nem sequer de fazer uma trégua, isso virou um rastilho de pólvora, né? Quer dizer, é muito interessante ver essa questão dos Estados Unidos. Ela me impressiona por diversos setores, por diversos ângulos, né? Primeiro que um país que diz que a liberdade de expressão está acima de tudo, que a necessidade de preservar a liberdade de expressão, a ponto de, claro que não tem nenhuma relação com a matéria de fundo que nós estamos tratando, mas eles não extraditam aquele Alan dos Santos, que claramente cometeu vários crimes no Brasil, que tem ordem de prisão no Brasil, porque dizem que ele estava exercendo a liberdade de expressão. Nada, não tinha nenhuma liberdade de expressão ali. Ele, na verdade, fazia parte desse grupo que atentou contra as liberdades democráticas e tentou ajudar o golpe de 8 de janeiro. Mas, no entanto, baseado nisso, eles não fazem extradição. Já dentro das universidades, onde é um campo, em regra, livre no mundo inteiro, você tem autonomia universitária, para a polícia entrar, que não seja a polícia universitária, nos países democráticos é sempre uma dificuldade enorme. No entanto, está havendo uma forma muito violenta de coação, né? Eu estava em Paris semana passada e vi as manifestações ocorrerem perto da minha casa, lá do meu apartamento em Paris, ali no Saint-Germain-des-Prés, onde tem a Sciences Po, e os estudantes fazendo manifestações na porta da universidade, acamparam, vocês devem ter visto, acamparam inclusive dentro no pátio da Sorbonne, e até onde vi, existia mais polícia fazendo uma proteção. Paris está no sistema de Vigipirata, por causa da proximidade das Olimpíadas, mas mais fazendo uma proteção do que propriamente fazendo uma reação violenta, como está acontecendo nos Estados Unidos. Eu tenho muita preocupação, acho que nós perdemos um pouco, nós que eu digo a humanidade, né, perdeu completamente o controle desse número enorme de guerra. Eu tive, há 20 dias atrás, em Veneza, no Bienal, um espetáculo de arte, um espetáculo de cultura, um espetáculo de liberdade, e achei interessante que o pavilhão de Israel, lá tem um pavilhão para cada país que se habilitou a participar da Bienal, o pavilhão de Israel estava fechado, por opção dos artistas. Os artistas e curadores e tal, proprietários das obras que estavam sendo expostas, disseram que só abririam
quando houvesse o cessar-fogo. Então, nós estamos num momento extremamente delicado no mundo como um todo, né? Porque tudo isso ocorre além das complicações históricas dessa questão, mas ocorre num momento de discussão política grave nos Estados Unidos da reeleição do presidente da República. Quer dizer, quem é que hoje está, eu, na minha visão, acompanhando, os dois candidatos estão muito menos preocupados em realmente fazer um trabalho efetivo para poder contribuir para a paz, para contribuir para o cessar-fogo, para a liberdade dos reféns e tal. Uma preocupação maior é como é que o eleitorado vai encarar isso, né? Então, é tudo muito grave. Essa reação dentro das universidades com violência que ocorre num país que, claro, a gente sabe que isso é balela, a gente sabe que os Estados Unidos não prima pela liberdade de expressão, prima por aquilo que interessa aos interesses econômicos realmente dos que coordenam o país. Mas é muito preocupante. Eu acho que isso vai estar virando cada vez mais. Já virou, não é mais um rastilho de pólvora, já é pólvora explodindo no mundo inteiro. Maravilha. Cacai, eu queria um comentário seu sobre uma decisão judicial. Você mesmo mandou para vários jornalistas. Eu queria. Coloquem na tela, por favor. Juiz arquiva inquérito contra Marconi Perillo, processo de prazo. Notícia saiu aqui no Conjur, né? O Poder Judiciário deve garantir. Aí tem um artigo aqui elogiando a decisão. Né? Marconi Perillo era governador de Goiás, ele foi um dos que acabou sendo tragado lá pela Lava Jato. Pode tirar, por favor, Guilherme. Pode tirar. Pelo aquele clima da Lava Jato. Mas a minha pergunta é sobre... Não estou ouvindo você, Miguel. Opa, não está me ouvindo? Agora estou. Tá. A minha pergunta é sobre você podia explicar o que aconteceu em relação ao Marconi Perillo, para a gente entender, e se isso, na sua opinião, é um sinal, né, ou é um indício de que você tem um judiciário menos politizado, mas o lavajatismo ele está refluindo no Brasil. Essa foi uma decisão importante, porque o Marconi, eu sou advogado dele há muito tempo, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, ele era governador de estado, deixou de ser governador para ser candidato ao Senado, estava em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado. Faltando poucos dias para as eleições, numa atitude clara de lawfare, no uso indevido, na instrumentalização do Poder Judiciário e do Ministério Público lá de Goiás, eles fizeram uma ação absolutamente despropositada, desprovida de prova, uma ação que chegou, inclusive, não só à busca-apreensão, mas chegou a prendê-lo. Eu consegui uma liminar com 18 horas, mas aquilo foi um desastre, não só na vida pessoal, mas na vida política. Mudou a história política de Goiás naquele momento. Marconi ficou em quarto lugar para o Senado, o candidato dele não ganhou para o governo. Ou seja, é um caso típico de lawfare, um caso típico que você usar a estrutura do Poder Judiciário, os poderes que a Polícia Federal, infelizmente, parte da Polícia Federal aceitou essa manipulação odiosa contra um candidato que era candidato ao Senado, mas que já vinha da quarta eleição como governador de Estado. E, naquele momento, a vitória que nós tivemos da Liberdade já foi muito significativa, porque foi uma demonstração de que, mesmo os tribunais superiores, o Tribunal Regional na época, que era o tribunal que concedeu a liminar, não estava mais disposta a passar de qualquer maneira as mãos e fechar os olhos para os abusos da Lava Jato. Mas ainda os abusos ocorriam. Só depois que nós tivemos as vitórias que tivemos no Supremo Tribunal, depois que houve a manifestação, a decisão de afastamento do Moro por parcialidade e também por incompetência da 13ª Vara, e o Supremo Tribunal aí tomou uma postura muito firme de garantia aos direitos constitucionais, é que nós começamos a ter condições de que os estados, os juízes tivessem essa coragem. Se você for ver, ontem saiu uma matéria dizendo que aquele juiz lavajatista do Rio de Janeiro, o Pretas, teve 2 sentenças que ele fez à época, mais 2, já foram outras, anuladas, devidamente anuladas por abuso.
Então, esse caso do Marconi é um caso muito emblemático. É um político que foi 4 vezes governador de Estado, já foi senador da República, foi vice-presidente do Senado Federal, estava em primeiro lugar, e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso, eu disse à época, quando ganhei a liminar, disse várias vezes em debates, o que foi feito contra ele foi uma politização, uma instrumentalização do Poder Judiciário. Então, é claro, a sua pergunta é muito pertinente, porque é claro que a partir do momento que nós tivemos essas vitórias todas, especialmente do Supremo Tribunal Federal, com a anulação de processos, quando nós ganhamos a ação direta de constitucionalidade, eu fui o primeiro autor para derrubar a hipótese dessa prisão indiscriminada antes do trânsito em julgado. A prisão era a regra, era a época da Lava Jato, todo mundo se lembra. Era a regra absoluta até para forçar as delações. Então, eu penso que essa decisão do juiz agora, o que aconteceu foi que nós fizemos, à época, a liberdade dele, o processo ficou parado, nós ganhamos 2 vezes decisões no Supremo Tribunal Federal para poder colocar, pelo menos nos eixos do processo, para cortar alguns abusos que existiam, quer dizer, o juiz não obedecia a ordem do Supremo, a Procuradoria queria seguir o processo independentemente daquilo que tinha sido decidido pelas Cortes Superiores. Então, agora, depois de tantos anos, se não me engano, 7 anos, depois de 7 anos, o que o juiz disse com muita competência e muita serenidade e seguindo a jurisprudência do Supremo? Olha, não há nada que está sendo comprovado, não há nada que está sendo investigado, que é pedido reiterado para continuar a investigação, e determinou o arquivamento. É importante que as pessoas reflitam sobre isso. O cidadão, o Estado, tem o direito de fazer, tem até o dever, é mais do que o direito, de fazer a investigação quando há hipótese de um crime, quando há indícios de crime, quando há notícia de crime, ele tem o dever de fazer a apuração. Agora, a força do Estado frente ao cidadão comum é extremamente mais poderosa. A força do Estado é algo que até assusta, né? Porque tem todos os mecanismos para poder controlar a investigação. Se você, em 7 anos, não chega a absolutamente nada para que tenha uma denúncia consistente, se você, em 5 anos, não chega à comprovação de que efetivamente a investigação está indo no rumo certo, é claro que o Estado tem que mandar, o Estado juiz tem que mandar arquivar a investigação. O cidadão não pode ficar a vida inteira por um tempo indeterminado, por isso que existe o Instituto da Prescrição, não pode ficar a vida inteira sofrendo uma investigação, tendo a sua vida enxovalhada, havendo prejuízo pessoal muito grande, familiar muito grande, no caso, político muito grande. O Marconi certamente teria ganhado, estávamos muito próximos da eleição, alguns dias da eleição, ele era de longe o melhor avaliado para ganhar, ele estava em primeiro lugar. Ou seja, essa decisão tem esse componente que é muito importante que a sociedade reflita. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas parou o processo no meio. Não é que parou o processo no meio, é uma investigação de muitos anos sem chegar a nenhum tipo de prova. Eu como sou advogado criminal, só faço isso na vida, eu sei o que é a angústia, o que é a extrema... O que dilacera a vida de uma pessoa que está sofrendo uma investigação. Ainda mais, Miguel, quando é a investigação de um político que, além de tudo, ainda tem a questão midiática. Porque essas são investigações que são colocadas na imprensa diariamente. Todos os passos positivos, em regra, não são anunciados. Mas toda investigação que se dá, você tem uma busca e apreensão, você tem uma quebra de sigilo, você tem uma quebra de sigilo telefônico ou de sigilo fiscal, tudo isso vai para a mídia. Quer dizer, há um pré-julgamento midiático muito grande. O caso do Marconi é um exemplo típico. O Marconi, depois de ser 4 vezes governador, perdeu o Senado, depois tentou a outra eleição, ainda estava com aquela pecha de que ele, na verdade, tinha tido a prisão absolutamente desfundamentada, política, injusta, ainda que nós tenhamos conseguido uma coisa que não é tão comum. Nós conseguimos uma liminar em 18 horas. Assim que eu tive a informação, nós conseguimos rapidamente uma liminar para a liberdade dele. Mas o prejuízo estava posto, evidentemente. Então, é muito boa a decisão, e bom que você ressalta isso, porque significa que o Estado está conseguindo fazer uma contenção. O Estado tem que se conter. O Estado juiz é poderoso demais. Ele não pode abrir uma investigação e por tempo indeterminado. Foi isso que ocorreu.
ao longo de o tempo que eu sou advogado Marconi, nesse caso, desde o primeiro dia, que nós acompanhamos a investigação, nós tivemos que fazer aquilo que é quase impossível de fazer, que é a prova negativa. Porque, na verdade, quem tem que provar que tem responsabilidade é o Estado acusador. Mas nesse caso, nós fizemos várias vezes a prova absolutamente que não tinha nada, a prova que é difícil de fazer por parte de quem está sendo investigado. Então, essa é uma decisão extremamente importante. É claro que eu diria que é mais uma porta que se fecha para os abusos da Lava Jato, que foram vários, que depois ficou muito mais fácil. Após o julgamento do Moro, porque a gente dizia desde o início por que o triplex do Guarujá está sendo julgado em Curitiba. O triplex está em Guarujá. O direito ao juiz natural é o direito constitucional. É porque o Moro queria. O Moro achava que tinha jurisdição nacional. Por que o sítio de Atibaia está sendo julgado em Curitiba? Não tem nenhum sentido isso. Nós falávamos isso desde o primeiro momento. Os advogados discutiam, fiz vários artigos, participei de debates, fiz palestras do Brasil inteiro, mas não. A República de Curitiba tinha essa questão do juiz universal. Depois o Supremo Tribunal veio, e o Supremo Tribunal tem dado decisões importantíssimas. A advocacia criminal tem um papel de relevo também, ouço dizer assim, no fortalecimento democrático, porque quando você ganha para que o Estado deixe de ser tão opressor e tão violento, há um avanço no Estado democrático de direito. E é o que ocorre. Você veja, primeiro, quando vieram as delações, o cidadão era preso para poder delatar, delatava, e a própria delação, sem nenhuma investigação, sem nenhuma prova de comprovação externa, servia para prisão, servia para busca e apreensão. Aos poucos, nós fomos trabalhando no Supremo, levando habeas corpus com essas teses, e foi se amoldando a jurisprudência muito mais garantista e correta, dizendo o seguinte: não, a delação é meio de prova, mas você tem que depois comprovar o que você disse. Não pode ir o delator lá falar aquilo que a Procuradoria muitas vezes quer que fale, força o cidadão a falar, coage o cidadão a falar, e aquela palavra do cidadão vira lei, vira verdade e resulta em prisão. Isso não é mais assim. E outros países Eu recentemente advoguei, no caso do México, onde o ex-presidente lá, um diretor importante da Petrobras de lá, estava preso há 2 anos e tanto, apenas pela palavra de um delator da Odebrecht aqui. Nós conseguimos um documento da própria Odebrecht, com muita dignidade, para dizer que tinha havido coação, e a Justiça do México, depois de 2 anos e tanto, determinou a liberdade do cidadão. Este caso do Marconi é uma continuidade dessas questões que nós levamos ao judiciário e que, infelizmente, o judiciário agora nos acolhe. Qual é a específica do Marconi? Eu repito, tem que haver um prazo para a investigação. Uma investigação que começa sem nenhuma prova, que começa através de notícias crimes que muitas vezes tem interesse político, como era o caso. Houve uma manipulação para a prisão do Marconi, como foi o caso, para que ele perdesse a eleição. E depois, durante todo esse tempo, com a investigação livre, com todos os poderes que o Estado tem para investigar, que a Polícia Federal tem, que o Ministério Público tem, não se chegou a absolutamente nada. Não pode ser indeterminado, não pode ser por tempo indeterminado, não pode ter investigação da vida toda. Então, felizmente, o Judiciário hoje começa, cada vez mais, a ter a consciência de que se tem esse poder enorme, o Estado tem esse poder enorme de fazer investigação, o Judiciário atende a pedidos para ter busca e apreensão, atende a pedidos para ter quebra de sigilo de telefone, tudo isso também tem que ter os limites, não passado, depois de ter passado determinado tempo. Se não há prova acolhida, evidentemente o Estado tem que pedir o arquivamento do processo. Muito bem, Cacá. Eu fiz essa pergunta também, porque tem um componente político que eu acho importante, porque há um perigo, né, que a gente identifica em entregar muito poder para o judiciário e, sobretudo, deixar o judiciário resolver problemas políticos do Brasil. Quando você tem uma pessoa de um campo político diferente do seu, né, por exemplo, no caso, se a gente se vincula mais ao campo da esquerda, progressista, e você tem um político conservador que está sendo processado,
a questão democrática fica mais evidente, né? A questão de você se apegar aos valores garantistas fica mais evidente. Você defender um adversário político, para mim, é o que, em função de valores constitucionais, valores garantistas, valores democráticos, para mim é o que há de mais nobre e talvez seja o que define democracia, né? Um valor propriamente democrático. Eu estou falando isso porque a gente vive um momento agora que talvez seja preciso a gente começar a fazer algumas críticas. Eu queria a sua opinião, talvez de um certo conforto, como você tem um judiciário que está fazendo um bom trabalho, perseguindo com justiça a extrema-direita e os crimes cometidos pelo Bolsonaro, mas é preciso tomar cuidado para não deixar, isso não despolitize o campo progressista, ou seja, ele deixe de se mobilizar para entregar a derrota do adversário para o judiciário. Isso não vai acontecer, né? A derrota política do bolsonarismo vai acontecer na política, não no judiciário. O que você acha? Olha, eu acho a sua análise, é mais do que uma pergunta, é uma análise, ela está perfeitamente correta. Eu tenho dito muito sobre isso, Miguel, inclusive sofrendo críticas de amigos nossos do grupo mais à esquerda progressista, que eu acho que eu tenho que ser coerente. Por exemplo, eu tenho preocupação, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e tenho falado sobre isso, ainda que muitas vezes apanhando de colegas queridos, eu tenho muita preocupação com o excesso de poder que se dá à justiça eleitoral, por exemplo. Você cassar o mandato de alguém que teve 1,5 milhão de votos, teve 2 milhões de votos, salvo se tiver uma comprovação abundante, e eu diria absoluta até, das irregularidades cometidas, é muito grave. É extremamente grave. Veja bem, você coloca uma questão que merece uma reflexão extremamente interessante. Nós tivemos, eu já falei sobre isso várias vezes, escrevi sobre isso, nós tivemos, num dado momento no Brasil, uma extrema-direita no poder, na época do Bolsonaro. Tínhamos um legislativo acuado e cooptado, na maioria das vezes. Quem salvou a estabilidade democrática, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso, foi o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que em regra é um poder machista, patrimonialista, reacionário, foi que botou o pé na porta, e senão nós estávamos seguramente numa ditadura. Agora, mesmo com essa reação importante que foi feita, é interessante que a gente faça esse enfrentamento dentro dos limites constitucionais. Isso que você fala tem uma seriedade enorme. Eu costumo dizer, já disse aqui, inclusive, que na eleição última, nós estávamos entre a barbárie e a civilização. Quer dizer, era o fascismo que queria continuar e teria derrocado o país completamente, e uma chance de civilização com o Lula à frente e também com vários partidos de centro, até que o governo, essa cursa de retalho que nós temos hoje. Vencemos. A democracia venceu. Senão nós não teríamos democracia. Eles estavam na rua pedindo a ditadura militar. Então, quando a ditadura vence, o primeiro risco que tem dela, e é exatamente aquilo que você falou, no meu ponto de vista, é você não usar os métodos da barbárie. Porque se você usa os métodos da barbárie, embora a democracia tenha ganhado, você perdeu. Ou seja, você vicia e usa os métodos da barbárie. É isso que, muitas vezes, as pessoas estão perdendo um pouco a visão política. O que se tem que ter é o debate político. Nós já tivemos agora, 1º de maio, com pouquíssimas pessoas no comício do Lula, em São Paulo. Quer dizer, tudo isso é reflexo, na minha visão, a essa desmobilização que nós tivemos. E é muito interessante o que você pergunta, mais do que pergunta, você faz uma reflexão, porque as pessoas estão meio que entregando realmente. O Poder Judiciário, eu costumo brincar que eu fui um crítico ferrenho do Judiciário, exatamente por ser patrimonialista, reacionário, durante a minha vida inteira. Agora, é claro, desde que nós tivemos uma tentativa de golpe que foi obstada em boa parte, claro, a sociedade civil se manifestou, o governo Lula teve um papel fundamental, o próprio Lula teve um papel de liderança muito forte, mas foi o Judiciário que segurou, eu diria, essa tentativa violenta de instituir a ditadura no Brasil. Então, se você tem isto, tem um momento que você tem que
olhar o judiciário de uma outra forma. Eu mesmo deixei de fazer críticas que talvez eu estivesse fazendo de alguns excessos que eu vejo, inclusive no próprio processo. Dificuldade dos advogados de ter acesso aos casos. Tem uma série de questões que nós não podemos entregar para o judiciário. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou advogado de muitos políticos, tenho muita amizade no meio político. E eu vejo, às vezes, eles fazendo críticas violentas ao judiciário, porque acham que o judiciário está interferindo demais na política brasileira. Interfere, basicamente, por dois motivos, claro que são vários outros também, mas pela omissão do Poder Legislativo e porque o próprio Poder Judiciário, o Poder Legislativo, através dos seus partidos, procura o judiciário para poder contornar as crises. Então, essa sua reflexão ela é importante porque a política tem que voltar a ter o poder dela. A política tem que voltar a coordenar as ações. Já está passando da hora de nós termos uma normalidade entre os três poderes. E essa reflexão que você faz ela é muito interessante. Eu repito aqui, a cassação de um mandado, de um deputado, de um senador, de um governador, de quem quer que seja, que foi eleito democraticamente, salvo se tiver elementos gritantes de abuso de poder econômico, de corrupção, de alguma coisa. Ela não pode se dar. Você está dando um poder exagerado ao Poder Judiciário. E se nós dermos esse poder, você desmobiliza, de certa forma, a população. Eu acho que essa é a interpretação que eu faço da sua pergunta e da sua reflexão. Porque há uma desmobilização. A esquerda no Brasil, ela está, nos últimos tempos, razoavelmente desmobilizada. Hoje, em grupos que frequento, e são vários, as pessoas esperam mais o desenrolar da investigação que está se dando de 8 de janeiro do que propriamente pensar em fazer uma saudável política partidária ou não. Eu não faço política partidária porque eu não tenho partido, mas faço política quando eu estou aqui conversando com vocês. Isso é uma forma de fazer política inserida na sociedade. Então, é muito perigoso você achar que o judiciário pode, de alguma forma, ser o poder que vai resolver as questões da nação. Claro, num dado momento foi fundamental a importância do Poder Judiciário, com a coragem do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, especialmente o Supremo Tribunal Federal, mas é muito bom que a política volte a coordenar essa esperança que nós temos de fortalecer a democracia. Nós ainda não estamos, certamente, livres de uma hipótese de um recrudescimento político no Brasil. Ao contrário, você tem o governador de São Paulo, que é um bolsonarista ferrenho. A diferença, eu costumo brincar, é que ele sabe sentar à mesa e comer de garfo e faca, não é aquele troglodita do Bolsonaro, mas é um homem que também não preza, de maneira alguma, a estabilidade democrática, não preza a democracia como um todo, porque a democracia ela é refletida não é só na questão da composição dentro do Congresso Nacional, ela é refletida no respeito às mulheres, no respeito aos negros, no respeito às minorias, no respeito aos invisíveis, na não violência contra o mais pobre. Isso não ocorre. São Paulo hoje, a Polícia Militar de São Paulo, a matança é prestigiada. É uma coisa inacreditável. Nós estamos correndo o risco de estarmos perdendo essa luta democrática para uma direita que é mais civilizada sob o aspecto formal, mas que é duríssima, que não tem nenhuma preocupação nem com o direito do cidadão, nem com o direito da sociedade como um todo. Então, a sua discussão, a sua pergunta e reflexão, ela é muito válida. Eu acho que está na hora, mais do que nunca, da sociedade voltar a estar mais presente nas grandes discussões, da política, estrito senso mesmo, da política, do parlamento. Agora nós estamos tendo um momento delicado de como se fosse uma guerra entre os poderes. Por quê? Porque o Supremo Tribunal enfrentou a questão, começou a enfrentar a questão das drogas corretamente, que existia uma omissão enorme do Poder Legislativo. Veja bem, o Poder Judiciário, eu digo isso sempre, é um poder inerte. Se ele está discutindo a questão das drogas, é porque alguém levou isso até lá. E levou por quê? Por omissão do Congresso Nacional. Aí, quando começa a discutir, como nós temos uma sociedade majoritariamente conservadora, o Congresso vem e faz uma PEC que é algo inacreditável, colocando, inclusive, no artigo 5º, que é o artigo das garantias individuais, uma PEC violenta, onde reprime, sem nenhuma preocupação com a realidade nacional, com a realidade mundial, com a questão dos presídios, reprime toda e qualquer hipótese de uso de droga. Ou seja, veja só como é que são as coisas. Nós esperávamos
que essa discussão se desse de forma madura no Congresso, não como uma resposta ao Judiciário, mas porque esse é o papel do Congresso Nacional. No entanto, veio como uma resposta e veio de uma forma atabalhoada e extremamente malévola. Eu acho que nós vamos viver, se isso passar, eu acho que talvez consiga haver modificações, mas se isso passar, porque eu acho que o Supremo vai acabar tendo que declarar inconstitucional, mas se passar, você vai ter um recrudescimento na questão das prisões no Brasil, exatamente daquele negro, do pobre, do periférico, do cara que está na periferia, e que vai servir para ser recrutamento de mão de obra barata para o crime organizado dos presídios. Então, eu acho que a sua reflexão é muito interessante e nós precisamos voltar urgentemente à política a ter uma maior participação na sociedade. Maravilha. Cacai, tem um colega nosso amigo aqui, jornalista, o Henrique Rodrigues. Ele vai entrar aqui na tela, ele quer fazer uma pergunta para você. Henrique, bem-vindo aqui ao Jornal, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Boa noite, quer dizer, aí, boa tarde, já boa noite, aqui na Europa já está bem tarde, aliás, 10h30 da noite. Boa noite para o Cacai também. Cacai, eu queria que você explicasse para a gente qual é a tua percepção a respeito dessa mudança, que vai ser uma mudança profunda, que o Tribunal Superior Eleitoral vai sofrer agora, né? A presidência, sobretudo, deixará de ser do ministro Alexandre de Moraes e passará para o ministro André Mendonça. Dispensa dizer os predicados do André Mendonça sob o ponto de vista ideológico e como ele chegou ao Supremo Tribunal Federal, e assim, também não vou entrar nesse questionamento, era uma atribuição, uma prerrogativa do antigo presidente nomear quem ele bem entendesse, desde que o Senado aprovasse e cumprisse ali com aquilo que, né, com os requisitos mínimos que a Constituição estabelece. Mas eu queria saber de ti, que tem bastante vivência nesses tribunais superiores, né? Eu queria saber de ti o que você espera com essa mudança. A gente parece que já vê alguma coisa aí acontecendo de forma diferente do que era esperado, como foi no caso da última semana, aliás, dessa semana, do começo da semana, o julgamento do senador Saif, né, que acabou, o voto do relator mudou, etc. e tal. Eu queria saber de ti o que você espera dessa mudança no TSE e como isso deve impactar, se é que vai impactar, na tua visão, os processos que correm na corte, sobretudo relacionados aí à extrema-direita. Olha, vai haver um impacto natural, né? O TSE é um tribunal que tem um componente político, até porque julga as questões relativas às eleições, tem um componente político muito forte. Então, assim, nós temos que imaginar que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no momento mais difícil do Brasil recente, que foi no momento da tentativa de golpe, o TSE teve uma importância fundamental. O ministro Luiz Roberto Barroso era presidente do TSE, é um ministro comedido, um liberal, um homem extremamente culto, né, em matéria de costume, no meu ponto de vista, um excelente ministro, mas tenho reflexões a fazer com ele em relação ao direito penal e tal, mas ele foi muito firme na condução do TSE. Tanto é que naquela época, Henrique, aconteceu algo que eu nunca vi em lugar nenhum no mundo, e no Brasil nunca tinha acontecido. Os 7 ministros do TSE assinaram uma notícia-crimes contra o presidente da República, contra o Bolsonaro, que estava fustigando imediatamente, todo dia, com muita virulência, especialmente o Tribunal Eleitoral. Quando eu vi essa notícia, o jornalista me ligou, eu falei, não, acho que você está errado, o tribunal não apresenta notícia-crimes, que nunca tinha existido. Mas não, apresentou. Isso também é uma maneira de politizar. A resposta ao fascismo naquele momento foi uma politização necessária, ainda que uma politização baseada na Constituição, seguramente no direito necessário que nós tínhamos de manter o Estado Democrático de Direito. Agora, como nós avançamos um pouco no enfrentamento, repito, não avançamos como deveria ter avançado. É hora de fazer o relatório dos inquéritos principais, de denunciar Bolsonaro, generais e financiadores, para que a gente possa mudar a página dessa história. O que está acontecendo, na minha visão, Henrique e Miguel, é que enquanto demora, porque a investigação é demorada mesmo, o tempo do Poder Judiciário não é o tempo da imprensa, não é o tempo do cidadão comum que está acompanhando. Em 1 ano e 6 meses, nós temos quase 400 pessoas condenadas pelo Supremo, que é excepcional. Mas nós estamos na expectativa de ter processos contra esses líderes, e tem que ter. Agora, enquanto isso ocorre,
Claro que há um distensionamento, e é bom que tenha, que o país começa a ter certo, vai ser distendido ali e aqui algumas pressões grandes, e a regra do poder do TSE é essa mudança de tempos em tempos. O Supremo Tribunal, você entra lá, é até 75 anos de idade. O TSE não, você tem um período X. Então, é natural que essa mudança ocorra. Felizmente, no meu ponto de vista, no momento mais grave, nós tivemos um TSE que fez manter os princípios constitucionais para manter a instituição firme da democracia. Agora, eu concordo com a sua análise, sem também entrar em maiores detalhes, vai haver uma forma de análise um pouco mais, eu diria, mais, não vou dizer que vai ser uma mais leve, não, mas nós já temos 2 ministros ali que já disseram no julgamento criminal no Supremo Tribunal que só condenou por dano, não condenou nos crimes principais contra o Estado Democrático de Direito. Então, essa vai ser uma tendência natural dentro do tribunal. Agora, eu penso que dentro até do que o Miguel perguntou há pouco, na pergunta anterior, que no tocante à questão da preservação dos mandatos eletivos, é bom que isso se dê com muita parcimônia. Repito, independentemente se quem está sendo julgado é alguém que eu critique violentamente e sou completamente contrário. Mas vamos ganhar desse povo na política, salvo se tiver elementos muito significativos de abuso de poder econômico ou de corrupção e tal. O TSE tende a ser um tribunal que vai perder essa proeminência política. Por quê? Porque não é correto que tenha uma proeminência política tão grande. Teve no momento de resistência. Quando você está no extremismo de uma tentativa de golpe de Estado, quando você tem um bando de pessoas na rua pedindo o fim do Estado Democrático de Direito e pedindo a ditadura. Quer dizer, o que eles falavam? Eu tenho o direito de liberdade de expressão para pedir a ditadura. Se a ditadura vier, vai acabar a liberdade de expressão. É uma contradição enorme. Então, eu concordo com a sua análise, quase diria preocupação até, mas eu penso que é importante que o TSE vai continuar tendo debates muito interessantes, porque é composto de 6, lá nós somos 7 ministros, 2 que vêm da advocacia, são ministros indicados pelo ministro Alexandre de Moraes, que à época era quem indica o presidente da República, mas o Tribunal Eleitoral tem uma tradição de que o presidente do tribunal tem uma força muito grande na indicação desses 2 ministros e tal. Então, a composição do TSE é uma composição hoje que eu diria que pode nos surpreender positivamente, embora talvez, você tem razão, não tenha aquela força de fazer, até porque talvez não tenha mais a necessidade de fazer. Entendeu? O ministro Alexandre, aqui eu rendo todas as minhas homenagens, é o ministro que foi mais importante nesse período da história do Brasil, que realmente com a coragem, com a competência enorme, conseguiu sustentar a estabilidade democrática. Mas é até bom que ele saia um pouco de cena também. Porque não dá para concentrar tudo nas mãos do Alexandre. Eu até brinco que, por falta de sorte, até o caso da Marielle caiu com ele. Porque poderia ter caído com outro ministro que ali, inexoravelmente essas pessoas seriam responsabilizadas, porque é um crime que chocou o mundo inteiro. Mas caiu com ele. Então, para quem está de fora, Henrique, parece que só existe o ministro Alexandre do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então, é até bom que a gente tenha essa divisão de poderes. E é a regra, é assim que se dá, porque lá é de tanto e tanto tempo. Você fica tantos anos, sai e entra outro. É uma sequência. Você já sabe qual vai ser o próximo ministro. Mas eu confio que nos casos mais graves, especialmente naqueles que diz respeito a 8 de janeiro, nós não teremos nada diferente do que está acontecendo. Até porque, é bom que se diga, acima do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos o Supremo Tribunal Federal, porque os processos acabam quando julgados pelo Supremo Tribunal. Muito bem. Cacá, eu agradeço a sua participação, né? Você já ficou bastante tempo com a gente aqui, não quero abusar aí da sua boa vontade. Quer fazer algum comentário final? Não, eu quero dizer que é muito interessante notar, porque eu, nos últimos tempos, tenho levado a preocupação para grupos que faço parte da necessidade que nós discutimos, que já é hora do Supremo, do Poder Judiciário, parar de ter tanto protagonismo. Claro, tem que continuar tendo, porque nós vivemos ainda em momentos... Mas é muito interessante ver que a sua fala, Miguel, e a fala do Henrique,
elas vêm demonstrando também uma preocupação com essa reflexão. Eu acho que o judiciário cumpre ainda um papel fundamental. Vai cumprir a vida inteira, mas cumpriu com muita proeminência durante a resistência à tentativa de ditadura, mas eu já estou louco para começar a criticar o Alexandre, começar a criticar o Supremo Tribunal. Eu já não aguento mais estar sempre defendendo o Poder Judiciário. Eu acho que a normalidade vai acontecer quando você me chamar aqui e eu vier aqui dizer dos abusos e tal, que é o que eu fiz a vida toda. Obrigado a vocês. Maravilha, Cacá. Muito obrigado a você. Bom final de semana. Até mais. A todos nós. Abraço.